A diferença. Estaremos ocupando nossas mentes a partir de agora sobre este assunto, em algumas mensagens. Aprendemos nas mensagens anteriores, vocês devem estar lembrados, que a Bíblia Sagrada mostra com muita clareza que não há diferença entre nós, seres humanos. Tribos, nações, povos, línguas, todos somos feitos do mesmo material, feito do pó. E para o pó tornaremos. Aquilo que temos ou deixamos de ter diante de Deus não faz diferença. Por mais que tenhamos ou por menos que venhamos a ter, isso não nos diferencia. Somos seres humanos, pecadores, carentes da graça e das misericórdias de Deus. Porém, há um texto muito interessante que me chama muito a atenção e eu espero que venha chamar também a sua. Esse texto foi escrito por um profeta do Senhor, profeta Malaquias. O profeta Malaquias foi o último profeta da linhagem dos profetas do Velho Testamento. Está um livro antes de Mateus, quer dizer, o último livro do Velho Testamento, o homem para quem Deus falou pela última vez depois de 400 anos de silêncio, até que João Batista veio como profeta do Senhor trazer para nós um novo tempo, trazer uma nova mensagem, apresentando o Senhor Jesus, aquele que fora prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas durante todo esse tempo, Deus se manteve em silêncio, mas ele falou pela última vez ao profeta Malaquias. Por boca do profeta, ele disse algo muito interessante sobre essa questão de diferença. Ele disse que há uma diferença entre duas pessoas. O texto está no capítulo 4, versículo 8 do profeta Malaquias. Como eu disse, o último livro do Velho Testamento, penúltimo capítulo deste livro. Ele diz o seguinte, capítulo 4, 3, versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não o serve. Percebe que Deus está sendo muito claro quando ele diz que nessa questão haverá uma diferença. Ele disse, voltareis e vereis a diferença. Não são as diferenças, mas a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O que seria uma pessoa ímpia ou uma pessoa justa? Aí nós temos um problema de teologia quando nós entendemos pela Bíblia Sagrada que o próprio Deus disse repetidas vezes que ninguém é justo. Não há justo nenhum sequer. Está lembrado de Romanos capítulo 3, está lembrado do Salmo 58. A Bíblia diz que Deus olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se alguém que tem entendimento, que buscasse a Deus. Ele disse, todos se extraviaram, juntamente se fizeram imundos ou inúteis. Paulo afirma dizendo, não há justo, nenhum só sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que seria na linguagem profética, na própria linguagem de Deus aqui, uma pessoa ímpia ou uma pessoa justa? Bom, a gente precisa ler Romanos capítulo 12. A Bíblia Sagrada diz, logo no primeiro versículo do capítulo 2, que em Cristo Jesus fomos justificados. Vou fazer questão de ler o versículo para entendermos aqui o que a Bíblia Sagrada fala sobre este assunto de pessoa justa. Ele diz o seguinte, tendo, pois,
sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui há uma luz que nos ajuda a compreender quem é uma pessoa justa. Tendo, pois, sido justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Se todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, tornando-se assim ímpio por questão de Adão, em Cristo Jesus fomos reconciliados de novo, temos paz com Deus e somos justificados por meio da fé. Não por nós, mas por meio da fé. Portanto, uma pessoa justificada é uma pessoa que está em Cristo Jesus. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele que ainda não submeteu aos preceitos e princípios bíblicos, recebendo o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Nessa questão, a Bíblia diz que existe uma diferença entre esses dois tipos de pessoas. Jesus, quando veio ao mundo, ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Ele se mostrava um verdadeiro servo de Deus. Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Há de se entender que todos aqueles que estão em Cristo Jesus não vivem para si, morrendo ou vivendo, são do Senhor. Portanto, aquele que está em Cristo Jesus, ele vive para servir a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Esta justificação, ela se dá exatamente no momento quando reconhecemos a nossa impiedade, o nosso afastamento de Deus, o distanciamento que estamos de Deus, e entendemos que Jesus é a ponte que liga, é o caminho que nos conduz a Deus, é a vida, é a verdade, é o caminho. E trilhando-nos por este caminho, então nós podemos ouvirmos a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Agora, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, na pessoa do Senhor Jesus, uma pessoa salva, ela é uma nova criatura, ou seja, uma nova criação. Nessa questão, podemos compreender que uma pessoa justificada, logo, é uma pessoa que está em Cristo Jesus, e ela não se justificou. Ela não justificou a si mesma por seus méritos, por sua bondade, por aquilo que faz ou deixa de fazer. É Cristo Jesus a justificação. É Cristo Jesus quem realizou a obra. É Cristo Jesus quem é justo, logo quem está em Cristo Jesus se torna justo, por causa de Jesus. Você deve estar lembrado que o texto que abriu essa série de mais de 40 mensagens que nós pregamos aqui foi João capítulo 19, versículo 30. Aquela expressão que Jesus usou no momento que ele estava morrendo. Na cruz do Calvário, ele fez aquela oração rápida, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas especialmente naquele texto citado, ele disse: está consumado. Ele disse: a obra que tu me deste a fazer para a salvação e justificação do pecador, eu estou terminando. Nada, absolutamente nada ficou por fazer. Deus, na pessoa de Jesus, consumou a obra. Logo, aqueles que estão em Cristo Jesus, que confessam os seus pecados, João, o nosso querido evangelista, ou seja, discípulo do Senhor Jesus, escreveu dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele
é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Paulo disse que em Adão todos morrem, mas em Cristo Jesus todos são justificados. Nessa questão, nós reconhecemos que uma pessoa justa é uma pessoa salva. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que não tem certeza de salvação. Ímpio não é um termo pejorativo ou um xingamento, é simplesmente para dizer não puro. Portanto, uma pessoa ímpia é uma pessoa que nunca foi purificada, justificada, santificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E isto se deu na morte de Cristo na cruz do Calvário, quando a Bíblia diz que ele derramou o seu sangue para nos justificar. E pela fé, nós somos incluídos na lista dos justos por causa da fé neste sacrifício perfeito, completo e único do Senhor Jesus Cristo. Nessa questão, não vale a pena pensarmos o que nós somos, onde estamos, para onde estamos indo, o que recebemos de Deus na pessoa de Jesus, vale a pena. Espero que você tenha entendido nessa introdução sobre ímpio e justificados. Muito embora a Bíblia Sagrada diga que todos são pecadores. Aí nós entendemos que há duas classes de pecadores. O pecador salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, o pecador ímpio que, embora acreditando, mas ele não crê no sacrifício de Cristo, o único sacrifício para a salvação. Como é que se pode entender isso? São pessoas que trabalham para serem salvos. Aí, Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo: aquele que trabalha, a dívida não é contada como, o pagamento não é contado como dívida, ok? Mas aquele que não crê, aquele que crê, a sua fé lhe é contada como justiça. Então, o que é contado diante de Deus é a fé e não as obras. Paulo foi muito claro ao escrever aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom, é uma dádiva de Deus, dom gratuito de Deus. Portanto, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras revelam a minha fé. Tiago desafiou-nos dizendo o seguinte: me mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu vou mostrar a ti a minha fé através das minhas obras. Obras feitas em Cristo Jesus, baseado em tudo aquilo que Jesus fez por nós e agora em nós. Eu espero que você, meu amigo, meu querido irmão, tenham entendido exatamente quando a Bíblia fala em Malaquias 3,18 que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Eu quero terminar orando mais uma vez. Pai, muito obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Obrigado, Deus, por termos sido alcançados pela graça e as misericórdias do Senhor. Obrigado por ter deixado conosco a tua palavra e o teu Espírito Santo, que é o nosso grande mestre, professor, aquele que nos guia em toda a verdade. Deus, dá-nos a alegria de entender este assunto. Se alguém que ainda não tem Jesus como Salvador, que ainda não foi justificado por Cristo, que este seja o momento. Abençoa os nossos queridos amigos e irmãos que nos assistem, abençoa as suas famílias, guardando-as no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Eu te espero na segunda mensagem para darmos continuidade sobre essa questão de diferença entre seres humanos. Deus te abençoe, Deus te guarde.